boas-vindas ao 4º episódio do Bate-Papo Aurum Summit, a sua série de entrevistas com profissionais especialistas em direito, temas de direito, inovação e tecnologia. Eu sou Caroline Copati e ao meu lado, como sempre, Ana Costa, nossa especialista jurídica, e a gente vai se complementando aqui nessas conversas. Ana, para começar, vamos falar um pouquinho do nosso tema, né? Hoje a gente vai falar sobre gestão no meio jurídico. O que você tem a falar sobre esse tema? Assim, relembra um pouquinho para a gente, o que envolve gestão? Olha, Copati, gestão envolve bastante coisa, né? Desde o administrativo do escritório, o operacional, o financeiro, né? Que muita gente tem uma dificuldade com o financeiro, né? Porque a gente brinca, né? Que os advogados, como eles são de humanas, então, enfim, né? O financeiro é algo que sempre pega. Eu entendo. Enfim, então, ter todo esse controle, né? Não só da advocacia em si, mas do escritório como um todo, né? E sempre, claro, buscando um serviço jurídico de qualidade para o cliente. É bastante coisa, né, Ana? Enfim, só assim, nas suas poucas palavras já dá para ter uma ideia. E fazer isso de forma eficiente, eu garanto que não é para muita gente, né? Não, Copati, não mesmo. E a nossa convidada, além dela ser referência no assunto, ela dá conta de tudo. E quem segue nas redes sociais sabe, né? Dá aula sobre esse tema. Literalmente, né? Vou apresentar, então, a nossa convidada do dia, Mariana Gonçalves, advogada especialista em direito imobiliário, é sócia do escritório Araújo Rezende Gonçalves, que tem atuação em todo o Brasil, é também professora, mentora e idealizadora da Caixa Preta da Advocacia, um streaming que prepara advogados para lidarem com os bastidores da profissão. Perdão, emocionada com muita tô eu. emoção, é muita com muita emoção. Não, eu estava pronta para falar que se conecta super com o tema de hoje. Deixa eu finalizar, que ainda não terminei. É empresária e entusiasta da inovação e tecnologia, tanto é que se tornou sócia do Client CRM. Mari, um prazer receber você aqui. Bem-vinda. Muito obrigada, um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Que bom, vamos conversar sobre gestão, adoro falar sobre isso. Tem tempo? Tem tempo, vamos então, lá. Então tá bom, traz um café que a gente vai... vamos sentar olha aqui, só. E vamos ter conversa. E conversa. A gente já falou em outros momentos da aula e eu até falei com a Mari há pouco, né? Que agora ela é sócia de uma empresa de tecnologia, então, assim, a gestão, a bagagem dela vem evoluindo, né, Mari? Bem. E aí eu quero saber um segredo. Como que dá conta de tudo isso? Brincadeiras à parte. Gestão de tempo. Olha, então já desenvolve. Eu ia falar o que é fundamental para gerir tudo isso. E eu ia elaborar de uma forma mais séria. Fiz a brincadeira do segredo, mas pode desenvolver aí. É gestão de tempo. Quando as pessoas me perguntam como é que você dá conta disso tudo, primeiro é que realmente existe o uso da tecnologia para me ajudar a ser mais eficiente e ágil nas tarefas que eu preciso fazer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é ser dona do meu tempo, ser dona e ter as rédeas das minhas 24 horas. E aí distribuí-las da forma com a qual eu vou conseguir trazer o volume de trabalho que eu preciso para cada uma das empresas. Hoje são 3 empresas que eu passo a gestão, o escritório, a empresa de cursos e o client. E ainda tem a empresa casa, né? Casa, marido e filho, que também dá uma demanda grandiosíssima e sem divisão de lucros. É a única empresa que não tem divisão de lucros, mas em compensação é o que motiva a continuar organizando tudo direitinho, assim. Então é isso, sabe, Copati? É organizar. O que eu acordo segunda-feira, o que eu faço, e na terça, e depois do almoço, e organizando, assim. É marcha. Eu falo muito para meus alunos. É como se eu tivesse uma marcha aqui do meu lado. Vai, o próximo, vamos. E aí você dá conta disso tudo. Inclusive, esses dias eu até acompanhei você falando sobre ter espaços, assim, conseguir ir jogando uma coisa lá. Aconteceu um imprevisto, acho que era até um da sua vida pessoal, né? Do âmbito pessoal. E aí, como é que eu vou ajustando tudo? Então, uma boa gestão de tempo tem que pensar no espaço de imprevisto. Porque, assim, o imprevisto, a gente não sabe o que vai vir. Mas é certeza que alguma coisa vai dar errada durante a semana. Ou na minha vida, ou na vida do meu filho, do meu marido, ou dos meus clientes. Alguém vai ter uma grande bucha para eu resolver. E aí, se eu não deixo espaço para isso, é utopia achar que toda semana vai fluir tudo exatamente como está na agenda. Não, então eu deixo um espacinho ali justamente assim. Chegou um imprevisto na terça, então eu tenho espaço para colocar as coisas de terça para serem feitas em outro lugar. Se eu pego a minha agenda e loto de coisas, não vai ter espaço para trazer essa movimentação de compromissos e aí vai virar uma grande bola de neve. Aí é trabalhar até meia-noite, 1h da manhã, é trabalhar sábado e domingo
para resolver coisa que era para ter resolvido dia de semana, assim, sabe? E perder qualidade, né? Perder qualidade de trabalho e de vida. É. Importante. E agora, Mari, pensando mais especificamente na rotina do advogado, né, da advocacia. A gente sabe que na faculdade não nos ensinam nem a gestão do tempo, nem gestão financeira, nem o empreendedorismo, né? O que é preciso a gente aprender na prática durante o dia a dia da nossa profissão? Assim, quais são os principais skills que o advogado precisa desenvolver logo no início da advocacia? Eu já até cansei de bater nesse assunto de faculdade e não ensinar, sabe? Porque, de fato, se parar pra pensar, ela também não ensina a ser juiz. Ela também não ensina a ser promotor. Ela ensina direito. Ela se presta a isso e isso ela faz com algumas delas, a maior parte delas, com grande eficiência. Então, ok, saímos todos lá operadores do direito. O que cada um vai fazer com isso é uma segunda decisão, é uma segunda etapa. O problema é que, muitas vezes, o advogado advoga, ou há um tempo atrás, pelo menos era assim, como plano B, né? Se eu não passar num concurso, se nada der certo, eu vou advogar. Então, a pessoa já entra num plano B meio de qualquer jeito, né? Então, tá, eu vou fazer isso daqui. E aí nem pensa que ele precisa estruturar um negócio que seja lucrativo, que ele precisa atrair pessoas para dentro do escritório dele. Então, ele ignora esse ponto por, às vezes, observar a advocacia desse jeito. Eu já vejo hoje um grande movimento, talvez eu esteja me rodeando de pessoas também que são esse movimento de entender a advocacia como um grande negócio, uma empresa mesmo, que tem que lucrar, que tem que faturar e todas as outras questões fundamentais de uma empresa. Agora, o que um advogado precisa ter para ser um gestor? Ele precisa buscar esses conhecimentos de organização, de liderança, sabe, de oratória, de persuasão. Como é que um advogado vai ter um escritório sem ser organizado? Sabe, essa habilidade da disciplina é muito importante. E isso não é dom. Isso a gente vai atrás dessa informação, desse conhecimento, de técnica, de método e aplica dia após dia. A gente estava ouvindo agora uma pessoa falando sobre liderança, a importância de liderar e o quanto que isso é difícil para o advogado. O quanto é difícil. Porque o advogado, muitas vezes, não vou colocar todo mundo nessa caixinha, até porque eu estaria me prejudicando colocando todo mundo na mesma caixinha, né? Mas o advogado tem, muitos deles têm uma característica de mandar. E isso fica muito difícil, assim, sabe? Aí vai sempre ser um escritório pequenininho, de fundo de quintal, sem profissionalizar, porque é um dono de escritório mandão. Enquanto a gente vê excelentes advogados, grandes gestores, líderes, crescendo muito e às vezes o conhecimento técnico jurídico nem é tão maior do que o advogado mandão. Mas ele consegue ter uma visão de negócio, de setores, muito mais clara e ele consegue executar porque ele faz as pessoas vestirem a camisa junto com ele. Legal, Mari. Muito interessante, né? Essa questão da liderança. Mesmo um escritório pequeno, alguns advogados tendem a não olhar para a liderança, né? Ainda que o escritório seja pequeno, é fundamental, né? Porque mandar é completamente diferente de liderar. Eu acho que a gente tem uma galera muito grande com escritórios pequenos, porque a maior parte dos escritórios no Brasil são pequenos, né? São de pequeno e médio porte. E eles, quando a gente vai falar desse assunto, eles falam, isso não é para mim, isso é para grandes escritórios. Exato. E nem todo mundo precisa querer ser um grande escritório. Por exemplo, o meu próprio escritório, Araújo Rezende Gonçalves, ele não é um grande escritório, ele não nasceu para ser um grande escritório, não será. Porque nós temos um modelo de negócio diferente desse objetivo de grande negócio. Mas daí a achar que por conta disso podemos ser amadores, podemos fazer tudo de qualquer jeito, aí há um equívoco. Não é? Somos pequenos, somos médios por uma opção, porque o nosso modelo de negócio faz sentido, porque para a nossa qualidade de vida, porque a gente entende que é a advocacia que a gente quer entregar para o mercado, isso que faz sentido, mas somos extremamente profissionais, somos inovadores, somos tecnológicos. Né? Então, para de achar que essas coisas são só para os grandes. É para todo mundo. Porque elas te ajudam a ter uma advocacia mais eficiente, mais lucrativa. Por que não para ti? Exatamente, perfeito. E a gente sabe que no dia a dia da grande maioria dos advogados e advogadas, a gestão do escritório, ela
acaba sendo exigida de forma paralela com as demandas jurídicas, né? Uhum. Como equilibrar o tempo e o esforço entre a advocacia e a gestão do escritório? Tem uma coisa que a gente tem que imediatamente levantar essa bandeira e parar no mercado, que é o advogado que fala assim: depois do trabalho, eu vou fazer o financeiro. Depois do trabalho, depois de trabalhar, eu vou produzir um conteúdo. Eu falo, minha querida, isso é trabalho. Em qual parte você achou que fazer o financeiro não é trabalho? Em qual parte você achou que produzir um conteúdo sobre o assunto que você oferta no mercado não é trabalho? Então, entender que um escritório, ele tem, no mínimo, quando você abre o escritório, quando você abre a boca para o mundo para falar, eu advogo, eu venho da minha advocacia, nasce com isso 4 setores, que é o setor comercial, o setor de atividade fim, o setor financeiro e o setor de estrutura do teu negócio. Então, se eu tenho 4 setores e eu só estudei 5 anos para um setor, a gente já vê um desequilíbrio dos setores. Eles são pilares de igual importância. Então, eu preciso estudar mais os outros setores também. Esse é um ponto, aprender sobre os outros setores. Se eu pego a minha semana e dedico 100% à atividade fim, ou seja, a peticionar, cuidar de processo, escrever contrato, só advogando mesmo, é evidente que eu só estou cuidando de 25% do meu negócio. E aí eu estou deixando 75% de lado. Então, como que a gente vai cuidar disso? É começando a distribuir o meu tempo exatamente nesses 4 pilares. Não vai adiantar nada eu ser uma excelente advogada elaborando contratos de compra e venda de imóveis se eu não tenho um setor dentro do meu escritório que pense em como trazer novos clientes para que eu continue elaborando contratos de compra e venda de imóveis. E mais uma vez eu vou repetir, não tem nada a ver com o tamanho de escritório. Ainda que você esteja sozinho, que é uma realidade de muita gente, você vai precisar distribuir o teu tempo nesses 4 setores. Então, hoje eu estou aqui fazendo contrato, ou de manhã eu faço os contratos, de manhã eu faço a advocacia, atividade fim. De tarde, na segunda-feira eu vou produzir conteúdo, na terça-feira eu vou cuidar do meu financeiro, vou ver como é que estão as minhas planilhas, porque financeiro, gente, não é pagar conta, né? E cobrar honorários. Vai além. Isso é pagar... Isso é muito básico, não é isso financeiro, né? O financeiro vai analisar se a precificação que a gente está executando está adequada, se a gente não está tendo prejuízo, mesmo fechando bons contratos. É analisar por que a conta de luz está alta, por que aumentou tanto. Será que esse plano de internet que eu tenho no meu escritório é o mais adequado para o meu escritório? Isso também compete ao financeiro falar assim, olha, isso aqui está puxando muito os nossos custos de estrutura. Então, tem que cuidar dos 4 pilares com igual importância. Advogar não é só fazer contrato, não é só fazer petição, essa é uma parte, um negócio. Agora, se você só gosta disso, fala assim, Mariana, me arrepia pensar em financeiro, me arrepia pensar em conquistar clientes, tá tudo bem também. Terceiriza, né? Delega para alguém cuidar dos outros setores. Seja você entrando como associado num bom escritório que vai te impulsionar e você vai se dedicar exclusivamente nesse setor, né? Ou seja chamando um sócio, chamando equipe. Vai te custar mais caro, chamando equipe, por exemplo, mas é melhor que seja bem feito por alguém do que não seja feito por ninguém. Boa, Mari. Inclusive, você abriu aí um pouco, falou um pouquinho, né, sobre a gestão financeira. E a minha próxima pergunta era justamente sobre isso. Eu até tinha colocado que uma das coisas que a gente pensa assim de forma óbvia, a gestão financeira, então, controlar custos. Mas aí você citou, não, tem precificação. E tá literalmente aqui na minha pauta. Então, assim, a pergunta que eu ia trazer no fim das contas é, porque a gente tá, justamente por esse contexto, né? Também, precificação também é parte da gestão. Então, como precificar os seus serviços jurídicos de maneira justa e ao mesmo tempo que competitiva? Quando você olha para o mercado, enfim. Eu falo que a precificação ela está em 2 setores. Pelo menos lá no nosso escritório a gente trata ela em 2 setores. O setor comercial é quem precifica, é quem bate o martelo. Mas ele tem que estar em contato com o setor comercial, com o setor de financeiro. Porque o financeiro vai dizer assim, tá dando errado aqui. Ou a gente aumenta a meta do comercial tem que vender mais serviço, ou o comercial tem que cobrar mais caro, senão a gente vai quebrar. Então, essa comunicação tem que estar muito clara. Por isso que todos esses setores, eles precisam conversar com o CEO no escritório, assim, né? Com um gestor que vai olhar para tudo isso, vai ter todos esses dados e informações.
Agora, sobre a precificação competitiva, eu sempre gosto, no meu modelo de negócio, eu gosto de não partir para a competição. Eu só entro na competição se eu for ganhar. Se eu for perder, se eu já sei que eu vou perder, eu nem entro nessa aí. E geralmente eu sei que eu não ganho no preço. Meu honorário não é o mais barato do mercado. Então a minha busca é por me diferenciar já no momento da precificação e que a precificação seja só mais uma informação dentre tantas informações que eu vou colocar. Então quando eu mando uma proposta de honorários, eu já mando uma proposta de honorários muito moderna, muito inovadora, de tal modo que quando o cliente recebe aquilo lá, ele já entendeu que tipo de escritório é aquele que ele está contratando. Enquanto que um outro advogado, que foi solicitado uma proposta para ele, ele mandou ali um WhatsApp, né, um áudio de WhatsApp, falando: oi, seu João, tudo bem? Então, para fazer aquele contrato, eu vou cobrar do senhor um salário mínimo. Seu João ouviu, falou: ok, um salário mínimo, competitivo, muito competitivo. Eu mando uma proposta em que eu cobro R$ 3.500, ou seja, tá bem acima. Por que o seu João vai me contratar e não vai contratar o advogado do áudio do WhatsApp? Ele vai tomar essa decisão por alguns motivos. Primeiro, quanto isso é importante para ele. Se isso não for importante para o seu João, ele vai contratar o mais barato. O meu escritório não vai trabalhar com demandas que não são importantes para os nossos clientes. Então, a gente já sabe muito bem qual é o nicho. O nosso cliente se importa muito com aquele contrato de locação, de compra e venda, construção daquele prédio, né? As nossas construtoras. Tipo, é um negócio muito importante para eles. Então, por isso, eles decidem por um escritório muito especializado naquilo. Então, eu fui buscando, já que eu não consigo bater no preço, eu fui buscando bater no meu diferencial. Então, uma equipe extremamente especializada e fui encontrando. Agora, é importante falar, precificação é matemática. Você tem que calcular. Não dá para calcular assim, como eu vejo muita gente. Eu vou cobrar um salário mínimo. Isso aqui vai me dar muito trabalho, eu vou cobrar 2. Se você ainda está precificando assim, você está errando muito. Você não consegue nem ter previsibilidade do teu negócio. Tá amador. Consigo nem continuar assim. Tá amador, tá muito amador. Precisa ter matemática. Quantas horas você investe para executar aquele trabalho? Quais são as etapas? O advogado que fala para mim assim, eu tenho dificuldade em precificar. E aí eu pergunto, tá, mas o que você vai fazer para chegar no objetivo do cliente? Eu não sei, Mari. Eu falei, mas aí é bom tu nem ser contratado, porque se tu não sabe, é irresponsabilidade pegar essa demanda. Se tu não sabe o que tu vai fazer, que loucura é essa? Tu estás ofertando uma coisa que você não sabe se você dá conta de fazer. Então, eu preciso, para encontrar uma precificação equilibrada, para que eu tenha no final do mês um escritório lucrativo verdadeiramente, eu preciso saber quais etapas, quantas horas eu vou investir naquele serviço, qual o valor da minha hora. E aí eu chego a um valor de negócio, considerando o ganho econômico do cliente. Eu tenho uma planilha lá no escritório que a gente usa, uma calculadora que a gente chama calculadora do Araújo Rezende Gonçalves, em que a gente tem tudo planilhado. E a gente só vai montando a cada situação a quantidade de horas. E aí ele calcula automaticamente. E ele me põe 3 preços. O valor mínimo, que é quando eu vendo só pela hora trabalhada. Um valor que me dá baixa lucratividade. E um valor que considera uma alta lucratividade. E ali eu consigo visualizar e partir para uma negociação com o cliente. Eu já sei que eu não posso bater no mínimo. E eu já sei que se eu chegar lá em cima, vai ser muito bom, mas que vai ser mais difícil alcançar esse valor. Então, eu tenho ali a margem para negociar. Como é que o advogado não tem essa margem? Sabe? Precificação precisa de matemática, precisa de estratégia. Eu tô sem palavras, porque assim, em uma resposta veio muito conteúdo, muitas dicas boas. Quem tá acompanhando aí, com certeza, a gente fez aqui 4, 5 perguntas, mas dentro das respostas vai muito além. Então, eu tô aqui, né, tipo, meu Deus. Deixa eu ver essa planilha, Mari. Não queria ver minha planilha de Eu calculadora? não sou muito boa com contas, mas assim, já que a planilha faz, eu iria entender. E eu achei fascinante, assim, as possibilidades. É justamente isso, né? É isso que eu ia falar, já que você fala. Eu não falei, será que eu peço assim, talvez, para dar uma olhada? Porque é interessantíssimo, Mari, principalmente nessa parte de você já ir, né, para reunião com o seu cliente, sabendo qual que é o seu menor preço e qual que é o seu maior preço, você sabe das possibilidades. E isso te dá muito mais segurança
para negociar com ele, né? Porque às vezes a negociação acaba sendo, não sei esse valor. Ok, mas ele não calculou, ele não sabe se aquilo vai ser viável para ele, se faz sentido. E, né, enquanto você faz todo esse cálculo, você tem controle da situação, né? Você consegue, de fato... E o cliente sente, sabe? O cliente sabe. Quando ele vai negociar, ele sabe que ela não tá tirando isso da cabeça dela. Legal. Tem uma conta, né? E eu falo muito pro cliente, eu falei, eu tenho uma conta, eu não cheguei nesse valor da minha cabeça. Eu sei por que eu tô te cobrando isso, eu sei o quanto a gente vai dedicar aqui. E por isso eu não posso passar desse valor. Se você quiser esse time e esse tipo de experiência nos próximos anos, nos próximos meses para tua demanda, esse é o valor. E a credibilidade que isso passa também para o cliente, né? Porque o cliente vai falar, não tô negociando com qualquer um. Não tô num fundo de quintal. É. Importante. Gente, como eu disse, então, vamos para a reta final. Não sei se eu falei, mas estou anunciando agora. A gente tem uma pergunta da plateia, na verdade. Mari, comenta aí quais as suas principais ferramentas de gestão, para fechar. Dá uma dica para a galera aí. O que você mais utiliza para fazer a sua gestão do escritório? Praticamente cada setor precisa do seu software de gestão, né? Então, o setor comercial, eu uso o Client, CRM, que a gente tem ali todas as páginas de captura para atrair clientes, propostas, as nossas propostas, essa belíssima proposta é dentro do Client que a gente faz, e assinatura de contratos, propostas de honorários, procurações, enfim. Então, o setor comercial conta com apoio exclusivo do Client para cuidar de tudo. Quando o cliente assina o contrato, o cliente já manda automaticamente para o Astrea. Olha aí. Já tem integração. Então, o cliente assinou o contrato, ele já vai cair assim, pum, dentro do Astrea, que é o meu software de atividade fim. Então, ali dentro, eu cuido de toda a atividade fim do escritório. Os prazos, as tarefas, as nossas reuniões estratégicas de demanda, todas ficam arquivadas ali dentro e a gente gosta muito e a gente usa muito bem. Eu considero que a gente usa muito bem todas as ferramentas do Astrea, então é muito eficiente para a gente, as atividades pré-definidas. Inclusive, se você não tem atividades pré-definidas, isso muda o jogo de um escritório organizado. Sabe? De não ter que ficar pensando o tempo todo, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo. Então, a gente usa e todo o time de atividade fim fica exclusivamente trabalhando dentro do Astrea. O financeiro também usa o Astrea, né? Então, eu também uso o Astrea para o financeiro. E alguma coisa de nota fiscal que a gente ainda no escritório não automatizou com nenhum software, a gente entra no site da prefeitura mesmo e emite as notas fiscais. E aí, quando a gente está falando de estrutura, a gente usa o Discord. E aí, bem inusitado, né? Diferente. A gente usa o Discord para esses comandos, para arquivar orçamentos. Porque quando a gente está falando de estrutura, eu falo assim, daquele setor que ele está lá como uma mãe para todos os setores, né? Ele cuida de todo mundo, ele não deixa nada faltar para ninguém. Tudo que você precisa para executar muito bem o seu trabalho é responsabilidade do setor de estrutura te proporcionar. E aí essa conversa toda fica nisso. Mas os meus principais softwares são Client para comercial, Astrea para financeiro e para atividade fim. São essas as minhas ferramentas. Excelente, tudo integrado, então, né? Tudo integrado. Melhor Que forma. maravilha, né? Maravilha, gente. Então, agora sim, né? Nosso tempo tá acabando. Foi um prazer inenarrável, mais uma vez, conversar com você, Mari, bater esse papo sobre gestão, cada vez mais aprendendo. Eu sigo aprendendo aqui. E deixa aí o seu recado final para quem está nos assistindo, como acompanhar também você e seu trabalho, enfim, fica à vontade. Muito obrigada. Se você ficou muito impactado com tudo que a gente falou, ou se te surgiu assim uma pulga atrás da orelha falando, será que eu tô cuidando do meu escritório como eu deveria? Ou o mais triste que seria, será que eu tenho potencial para fazer o meu escritório ser mais profissional, ter mais lucro com isso? E eu tô aqui no meio do nada, sem rumo. Eu te indico estudar sobre comercial, estudar sobre gestão, estudar sobre liderança. E eu tenho algumas boas aulas para te ofertar lá no YouTube, muito conteúdo gratuito, no meu Instagram, é só entrar lá. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar a te tirar desse lugar e ter uma advocacia mais inovadora, mais disruptiva. É só você querer. Ferramentas temos. Certo? Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês nessa tarde. Que legal, Muito obrigada. Mari, a gente adorou. Obrigada pela presença e pela conversa.
Obrigada, Mari. Todos os links que a Mari citou vão estar na descrição do episódio, bem facinho para você acessar. Ótimo. É isso, você que assistiu até aqui, muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Bate-Papo Aurum Summit. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. A gente também fez aquela pergunta sobre tendências para o próximo ano para a Mari. Então, no nosso material exclusivo que sai em breve, você vai conferir aí o que ela disse. Esse está exclusivo lá. Acompanhe a Aurum também nas redes sociais, como sempre, links no episódio, né, na descrição. E é isso, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.